primeiramente aí desejar uma boa tarde a todos, agradecer aí a presença e o convite. Não é a primeira que eu participo, mas acredito que alguns que estejam aqui podem não me conhecer ainda. Na última reunião eu já estava presente, entretanto, na última não, mas algumas anteriores, entretanto, então eu me apresento aqui, meu nome é Paulo Henrique, eu estou atualmente na gestão, como gerente da gerência de urgência e emergência. Nós temos dentro do escopo dessa gerência, além das 9 UPAs e da grade de urgência, nós temos o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e o transporte sanitário em saúde. Comigo aqui na reunião, e eu gostaria de já começar apresentando ela para vocês, a doutora Sandra Alice Pinto, que é a atual gestora do SAMU, uma profissional médica já com vasta experiência na gestão e que assumiu a gerência do SAMU já no final do ano passado, se eu não me engano, setembro, outubro do ano passado, coincidiu com a chegada dela. E aí a gente preparou como nós recebemos o convite, a pauta estava muito focado em relação aos técnicos de enfermagem do transporte sanitário, a gente preparou uma apresentação, e aí eu vou pedir a Sandra para concluir aí a sua apresentação, para se apresentar, ela vai iniciar essa apresentação e eu vou, nós vamos fazendo aqui uma dobradinha, eu apoio ela quando necessário e já agradeço aí as orientações para a gente poder colocar a nossa apresentação, falar sobre ela e aí depois a gente vai estar aberto aí às perguntas e aos debates. Então, Sandra, por favor, aí você pode se apresentar e a gente vai compartilhar na tela a apresentação e nós vamos começar. Uma boa tarde aí, obrigado a todos. Boa tarde a todos, um prazer a gente estar aqui e a gente fez meu nome é Sandra, estou na gerência do SAMU, que engloba o SAMU e o transporte em saúde. Conseguiu apresentar? Sim. Ótimo. Sim. Então, o transporte em saúde, o que a gente tem, assim, até hoje, a gente quis trazer para vocês uma fotografia, do nosso serviço atual. Então, o transporte em saúde, ele está junto a essa gerência SAMU. O SAMU, ele, então, divide SAMU e o transporte em saúde. No transporte em saúde, que foi o campo da pauta, a gente transfere, a gente regula e transporta pacientes que estão estáveis clinicamente. Os casos instáveis precisa do SAMU. Então, o transporte em saúde, ele é composto de ambulâncias tipo A, que são ambulâncias destinadas à remoção. Esses pacientes, a gente tem casos agudos, são aqueles pacientes que estão agudos, assim, em centro de saúde, que vão para a UPA e também de UPA para o hospital, mas eles estão doentes agudos, mas estão estáveis do ponto de vista clínico, então eles podem ser transportados na ambulância tipo A. Esse transporte em saúde é um serviço muito grande, muito assim robusto, ele vem crescendo de acordo com a necessidade da população, Então hoje ele é até bem maior do que o SAMU. Então, além desses casos agudos, nós também atendemos paciente crônico, paciente, por exemplo, que está acamado, que ele tem alguma incapacidade de locomoção pela situação dele clínica, e somada à situação social. Então, são pacientes mais críticos, assim, do ponto de vista social e dessa capacidade de locomoção. Então, os casos crônicos, às vezes, precisa fazer um exame, ele tem uma consulta agendada, ele não consegue ir por meio próprio. Muitos deles, a nossa maioria, em número, são os pacientes que fazem sessões de hemodiálise. Alguns casos fazem quimioterapia e radioterapia, Então, alguns casos são de pacientes oncológicos.
Hoje, o que a gente tem, né? A gente tem 40 unidades de ambulâncias da Litoral Med, e agora a gente agregou 9 unidades para apoio Covid, que aumentou muito a demanda, né, de janeiro para cá. Então, a gente teve um apoio aí de 9 unidades, todas tripuladas, né? Então, ela vem com condutor e com técnico de enfermagem, e elas funcionam de segunda a sexta. Nós temos também 40 carros da Copertur que estão, aí eles não estão assim na nossa gerência, mas eu achei importante estar colocando aqui que eles fazem a atenção domiciliar do município. E 49 desses carros servem para hemodiálise. Então, são pacientes que eles são crônicos, eles são dialíticos, eles têm alguma incapacidade de ir de meio próprio, então a secretaria faz esse transporte com carro, mas também não precisa de ambulância, né? Então é carro, não é ambulância. E aí tem 5 vans que ficam na secretaria. O TS, então, quando eu cheguei aqui para gerenciar, eu vi que ele é assim, tão grande e assim, quanto o SAMU e até maior, né? Então, ele tem uma estrutura central que coordena o serviço, mas é uma estrutura, assim, bem enxuta. Depois eu vou falar todo mundo que compõe essa central, porque é importante essa transparência, né, para o controle social. Então, nós temos essa estrutura central que coordena, nós temos a central de regulação, que a gente tem que ver o caso, precisa de ambulância, precisa de carro, ou precisa de uma ambulância tripulada, assim, né, o paciente tem uma instabilidade que precisa de um técnico, se precisa de um médico ou de um enfermeiro. Então, a central de regulação é como se fosse, assim, o cérebro, né, do nosso serviço. Ela define o tipo de assistência que a gente vai encaminhar. E nós temos a equipe na ponta. Para vocês entenderem, a gente tem uma equipe de teledigifonista, nós temos os operadores de frota que encaminham a ambulância que está mais perto de cada paciente, nós temos enfermeiros, nós temos técnico de enfermagem, condutores e assistentes sociais. E aí não foi colocado, mas a gente tem um médico também, até nefrologista, e ele faz avaliação dos pacientes, principalmente dos pacientes renais crônicos, porque o paciente ele pode ter melhora, né? O renal crônico também pega Covid, ele pode piorar. Então, a gente tem que fazer essa avaliação e ver o meio de transporte. Então, é uma avaliação, muitas vezes, a gente faz na casa ou na clínica de hemodiálise. Aí, como que a gente organiza esse serviço em campo? Então, é um serviço robusto, né? E a gente pega 9 ambulâncias e põe em cada distrito. 9 ambulâncias de 5 a 17, de segunda a sexta, e mais 9 de 9 às 21 também de segunda a sexta. Nessas ambulâncias, que aí vem o ponto de pauta, né? Hoje nós temos 8 técnicos de enfermagem. Um deles está em readaptação sociofuncional. Esses técnicos, eles fazem escala, né, de 12 por 60, então é aquele tipo, né, plantão ABC, e aí a gente pega e faz a escala para eles ajudarem as UPAs nos finais de semana. Então, esse tipo de ambulâncias são ambulâncias de pequeno porte e que elas vão conduzir pacientes estáveis do ponto de vista clínico e crônicos. Além disso, eles vão fazer também aquela transferência do centro de saúde para as UPAs, né? Então, ele é um carro que tem, assim, muito serviço aí, uma produção bem grande. Além, então, dessas 18, né, ambulâncias que ficam no distrito de pequeno porte, que fazem a agenda e que fazem os agudos, nós temos 13 ambulâncias, aí já mais focada para a urgência mesmo. Então, são 13 ambulâncias nas UPAs e fazem apoio. 8 ambulâncias são de pequeno porte e 5 de grande porte. Essas funcionam 24 horas. Então, a gente dividiu assim,
uma para cada UPA. O distrito de Venda Nova fica com 2, então todo o distrito com uma, Venda Nova fica com 2 também. Às vezes ela é movimentada para outro distrito, conforme a necessidade, e 2 ficam no de Lomberes. Então, as 13 estão distribuídas dessa forma, pela necessidade mesmo, né? Pelo porte das nossas UPAs, e precisam desse apoio. Nessas ambulâncias, nós temos 6 técnicos de enfermagem. E muitos transportes são feitos pelos técnicos das UPAs mesmo, né? Então, se a gente não está com a escala completa, o técnico da UPA acompanha o paciente geralmente para internação hospitalar mesmo. Depois nós temos 7 ambulâncias de hemodiálise, aí a gente tem 3 turnos de hemodiálise, né? De 5 às 17, depois de 17 a 23. Nessa escala, nós temos completinha, assim, são pacientes mais, né, assim, com uma situação clínica mais complicada. A gente acha arriscado eles irem só com acompanhante, né? Então, a gente tem essa escala completa aí, com 28 técnicos de enfermagem. E nós temos 2 ambulâncias no Hospital Metropolitano, Dr. Célio de Castro, e uma é grande e outra de pequeno porte. Então, esse foi a distribuição das ambulâncias. Qualquer coisa também, a apresentação está à disposição, a gente pode encaminhar para o conselho, né? Na central aqui, a gente deixa um enfermeiro regulador, um só por plantão. Nós temos, então, 3 enfermeiros ao todo, né? E a gente distribui de segunda a sábado. A gente tem plantão. Os enfermeiros aí são 24 horas. Então, a gente faz escala de 7 às 19, de segunda a sábado. A gente não tem à noite e não tem no domingo, porque o SAMU tem uma demanda menor nesses períodos, e aí o enfermeiro da central que faz o apoio, né? Então, e nós temos uma enfermeira coordenadora agora. Nessa gestão, a gente conseguiu criar essa referência técnica, né? Então, uma enfermeira 40 horas que fica de referência técnica, tanto para a central como para as equipes de rua. Nós temos um administrativo no transporte, então, por isso que eu falei com vocês que a estrutura é enxuta, sabe? E funciona bem, assim, até pela experiência do pessoal. A gente tem um administrativo e um enfermeiro, então, que faz essa coordenação, né? Só os 2. Além disso, a gente tem o serviço social. O serviço social é que avalia se o paciente, né, a situação clínica dele e a situação social dele, para a gente avaliar. Então, o assistente social avalia, tem os critérios, né, sociais, e dependendo do que ele observa, ele já aciona o nosso profissional médico que faz essa avaliação clínica do paciente e decide. Precisa ir de ambulância, precisa ir de carro comum, pode ser com acompanhante, pode ser sem, porque sem acompanhante gera outra vaga para paciente, né? Então, se o paciente está bem, pode ir sem acompanhante. A gente, claro que a gente preferia que todo mundo pudesse ir com acompanhante, mas assim a gente libera mais uma vaga, né? Então, o assistente social tem um papel aí fundamental para avaliar esse paciente e ver como que vai ser esse transporte dele para a clínica de hemodiálise, para a sua químio, para a rádio, né? E o médico, ele faz essa visita aí quando é acionado pela equipe, ou também de rotina, porque ele avalia os pacientes e vê, não, esse melhorou, ele pode estar indo de carro agora, não precisa mais da ambulância. Não, esse teve alguma piora clínica, precisa de ser naquelas ambulâncias que já tem o técnico, né? Então, o médico, ele faz essa visita. É isso, eu fiz resumidinho para a gente poder conversar, e a apresentação está à disposição também, a gente pode estar encaminhando para o conselho. Não sei se eu consegui ser clara, né? Porque às vezes é difícil a reunião à distância.
Mas a gente está à disposição para dúvidas. Você foi gema. Clara, você não foi, não. Você foi gema. Sandra, Alice, muito obrigada mesmo. Você foi, assim, bem esclarecedora, né? Você foi bem objetivo e falando uma linguagem para nós, usuários, entendermos, sabe? Antes de eu abrir as inscrições para as perguntas, Sandra Alice, eu gostaria de perguntar ao Paulo Henrique se ele vai querer colocar mais alguma coisa aí na sua apresentação. E antes de eu passar para o Paulo Henrique, eu quero sim, tá? Eu sou uma das coordenadoras, meu nome é Adriana Maia, e eu acho que eu e a Carlinha, né, Carlinha, vão querer essa apresentação sim, né, Carlinha? Ok, a Carlinha deu um tinino aí, então pode enviar para o Conselho Municipal, que nós vamos querer a apresentação sim. Pode continuar aí, Paulo Henrique, depois a gente abre para as perguntas. Ótimo, Adriana. Então, agradeço aí a Sandra pela apresentação, concordo com você, tá, Adriana? Acho que foi muito claro aí, objetivo, bem transparente, e assim, eu acho que em relação a essa parte mesmo do transporte sanitário, até de toda a equipe também do SAMU, incluindo aí a parte de RH, a gente está tem um dinamismo muito grande em relação às contratações na prefeitura. Esse é um cenário atual, né, Sandra? Mas, assim, a gente acompanha epidemiologicamente aí, né, que quer dizer, assim, o cenário da cidade, como que a cidade se encontra. Então, com esse aumento aí da demanda pelos nossos serviços, principalmente no final de novembro, todo dezembro, que se permeou aí até janeiro, nós tivemos uma ampliação significativa no número de ambulâncias, garantindo o incremento de técnicos de enfermagem para as UPAs. Então, muitas vezes, né, como nem todas as ambulâncias tinham condições de estar seguindo com essa contratação ou com esse profissional, a gente também fez um incremento de um técnico por plantão nas UPAs para ser essa referência em relação ao transporte ao apoio aí ao transporte sanitário, e a gente vem acompanhando o cenário da cidade para estar solicitando os incrementos, solicitando ampliação de pontos de desinfecção. Quando o cenário fica mais favorável, a gente prontamente também já solicita a desmobilização, visando aí uma economia dos recursos financeiros para serem aplicados da melhor forma possível. A Sandra vem compondo aí, né, chegou aí com muita energia, com muita ação. Ela vem desenvolvendo aí uma análise do setor. Então ela já vem entregando para a gente relatórios e documentos que nos dão mais assertividade nas decisões tomadas, vem com a proposta de uma gestão aí mais clara, uma gestão eficiente. Acredito aí que só o fato dela que está me acompanhando nessa reunião já demonstra a importância que a gestão nova do SAMU dá para as câmeras, né, que trabalham aí em prol do usuário, em busca de melhorias do nosso SUS. Então, a gente acredita que para esse ano de 2022 aí, a gestão do SAMU, com todas as frentes do trabalho que está desenvolvendo, e uma delas é o redimensionamento de pessoal, vai trazer resultados bem importantes aí para a população do município de Belo Horizonte e do entorno, que também utiliza os nossos serviços, né? Porque muitas vezes a gente não consegue limitar em apenas utilizar, né, e proporcionar assistência aos municípios de Belo Horizonte, até mesmo porque a gente tem como objetivo principal assistência ao usuário, independente de qual seja esse usuário. Então, acho que minha parte, Adriana e Carla, seria mais mesmo para complementar e ressaltar, né, essa nova equipe de gestão aí que veio no SAMU e que está com muitas ações, muitas propostas de melhoria e mapeamento do setor, porque a gente também sabe que as dificuldades elas são grandes e constantes, e
E o nosso objetivo principal aí é enfrentá-las e tentar saná-las a fim de melhorar a qualidade e eficiência do nosso serviço assistencial prestado. Então, aí, diante disso, a gente já deixa aí aberto para as perguntas, para os gritos aí, com o objetivo de tentar respondê-las da forma mais clara e objetiva possível. Obrigada, Paulo Henrique. Então, gente, para ser objetivo e mais rápido, para a gente não perder tempo, aproveitando a oportunidade do Paulo Henrique e da Sandra Alice, eu já vou chamar as pessoas inscritas, tá? Quem quiser já vai colocando o nome aí no chat, tá? Para se inscrever. Eu quero também, antes de chamar, quero agradecer a dona Mariinha, da Norte, tá? Que está aqui nos acompanhando e é uma das nossas relatoras. Obrigada, dona Marinha. Então, vamos começar. Glorinha Capistano, é você. Boa tarde a todos, né? Sou aqui da Unidade Básica de Saúde do bairro Minas Caixa. É um prazer enorme estar aqui com todos os usuários, agradecer mais uma vez a presença do Paulo, sempre muito feliz na sua apresentação, e seja bem-vinda, Sandra, né? Assumindo agora a gestão do SAMU. Primeiramente, eu queria ouvir de vocês o seguinte: hoje eu vi uma matéria no jornal O Tempo, em que disse que o número do SAMU vai sair de 192 para 199. É uma coisa que eu não sei se é verdade, mas a matéria falou nessa questão que vai mudar um número. E, assim, é uma coisa preocupante, porque consolidar essas informações na população, a gente vê que é difícil, né? Ainda mais hoje, em que a gente está vivendo numa situação tão complicada de notícias verdadeiras, notícias falsas, um diz que me diz danado, em que as pessoas estão atropelando e acreditando em tudo, e ao mesmo tempo deixando de acreditar em quase as coisas mais importantes. Eu acho que é um revertério muito grande de valores, né, que a gente está passando, assim, muito grave. Eu vejo isso um ponto gravíssimo. Ademais, a gente falar da importância do SAMU é uma coisa, assim, imensurável, né? Eu acho que você está ali pontualmente atendendo a alguém, um socorro pontual, seja emergência no sentido de a pessoa caiu, foi acidentado, sofreu alguma coisa que é familiar ou alguém está doido precisando desse apoio, e você encontra essa solução tão simpaticamente na equipe do SAMU. É uma coisa assim que é para sempre, né? Eu acho que enquanto cidadão não tem preço. Por outro lado, eu vejo que também existe um empenho grande da secretaria, dos órgãos públicos, de fazer esse processo acontecer. Mas eu não sei, tempos atrás, em função mesmo da pandemia, daquela quantidade de coisas, aquele alvoroço todo, chegou ao nosso conhecimento, e pela falta do próprio profissional de saúde, que a gente vê que é um quadro que está tentando se repor todo o tempo, está tentando fazer o melhor para que as equipes não fiquem desfalcadas para atender a população, mas a ponto da gente não entender. Por exemplo, chegou alguém passando mal na unidade básica de saúde, aí a unidade, o médico detecta que essa pessoa tem que ser transferida, chama o SAMU, é um caso mais grave. Esse deslocamento do profissional de dentro da unidade, já geralmente ainda está desfalcada, por N razões, né? Férias, pediu para sair, enfim, situações corriqueiras do sistema. Aí esse funcionário, que geralmente quase todos os dias existe um desfalque, seja de qual área for do profissional, ele vai acompanhando junto com o paciente, com a equipe do SAMU. Aí surgiu essa questão assim: poxa, mas a unidade já falta funcionário. Quando acontece isso, esse funcionário sai, já compromete a unidade, vira uma bola de neve. Então, assim, e esse funcionário para retornar? Vamos supor, saiu uma vaga de emergência no hospital X, né, para ele. Como é que se dá isso daí? Sabe, eu queria entender esse processo. O funcionário chegou lá acompanhando, como que é o retorno dele para a unidade novamente? Entendeu?
funcionário da unidade. Se eu estiver errada, por favor, gostaria de ser corrigida, porque uma coisa é a gente ouve falar, vê, né, e a gente quer saber a verdade desse assunto, que vem à tona, mas a gente quer entender esse processo, né? Outra coisa é que eu acho que falta muito a questão da comunicação. O SAMU merece uma cartilha rechonchuda, uma cartilha assim com preciosas informações, porque que eu enxergo enquanto pessoa um momento crucial quando a pessoa necessita. Eu estava lavando a varanda aqui, só para ilustrar rapidamente, a varanda aqui com meu esposo, ele caiu, bateu a nuca na escada. Isso já tem mais de 1 ano e meio. Eu fiquei louca, eu falei, pronto, morreu, o que eu faço? Desorientado, sem saber, eu ligar para o 92 e aquele desespero todo, sem saber o que eu faço, aquela coisa, me veio na cabeça só o SAMU, tem que vir socorrer, aquela coisa toda. Então, eu quero dizer da importância, vamos tentar fazer todas essas informações, olha que legal, existe um cooperado aí que caminha com as pessoas que necessitam fazer hemodiálise, a Cooper, eu esqueci o nome, Cooper Saúde, né, não? Esses carros, né, que são contratados. Então, assim, quem sabe disso, a não ser a pessoa ali que está... Então, essas informações, elas não podem ser guardadas. Elas têm que ser expostas. Essas cartilhas têm que existir dentro das unidades básicas, dentro dos hospitais, para que a população tenha acesso. Se ela não pegar, se ela não se interessar, é problema dela. Agora, outro dia, uma pessoa trouxe para mim um tanto de coisas interessantes, cartilha do idoso, fez um kit para mim de coisa, eu falei, não acredito, entendeu? Não acredito que o sistema tem tanta coisa bacana, uma caderneta de vacina do idoso, de alimento nutricional, que é o FMG, fez uma cartilha de 2016, eu nunca tinha visto a cartilha mais gorda, já fiz parte até desse conselho. Então, assim, é uma coisa vergonhosa, entende? Eu acho assim, eu estou desabafando, não é por desmerecimento de maneira nenhuma, é da grandiosidade que tem que ser exposta para a população. Vamos fazer uma cartilha, gente, como utilizar o SAMU, o serviço SAMU é isso, vamos falar sobre isso, descarte, olha para você ver, que matéria doida é essa, eu postei até no grupo que eu participo aqui, de algumas pessoas dos usuários, falando, olha, o jornal O Tempo publicou que o número do SAMU mudou. Então, quer dizer, quem falou sobre isso? Quem está falando sobre isso? Já está funcionando? Não está? É verdade? É mentira? Você entendeu? Então, essas coisas não podem ficar à mercê do nada. Essas coisas precisam ser bem equacionadas. Vamos elaborar, Sandra, que está chegando agora com todo o gás, ajudando o Paulo, assim, fazendo uma formação de uma equipe. A gente vê que é uma equipe que está disposta, o Paulo já expôs a vida dele, a carreira dele em outro momento, né? É muito bacana, quer dizer, uma pessoa que gosta do SUS, que valoriza o SUS, o sistema como um todo. Então, assim, Sandra está chegando agora. Vamos pensar em algo grande, sabe? Vamos pensar em trazer essa informação para a população, né? O primeiro socorro, o que acontece, se eu estou assim, como que eu faço? Alguém precisou de fazer hemodiálise ali, que situação que é essa? O serviço de saúde pode me atender? Como é que funciona? São coisas assim que eu acho que eu quero deixar em evidência, que falta, sabe? É muito importante a gente fazer isso, a gente poder propagar, sei lá, na comunidade, uma fala de um conselheiro na paróquia, nas escolas. Esse trabalho social, o controle social, ele não está exercendo, de fato, que eu vejo, o verdadeiro papel dele. Entende? Quando ele assume um papel voltado para uma outra coisa, por exemplo, ele está deixando de exercer aquilo que é o principal, quer dizer, o acolhimento da sociedade como um todo. Eu preciso dessa informação nas escolas, nos centros comerciais, a população precisa de fazer isso, precisa saber desse papel e ajudar, inclusive. Então, se você vê hoje as comissões locais, são super esvaziadas, o que está sendo feito, o que está sendo proposto para que isso aconteça, né? Agora,
Eu bato nessa tecla, eu falo que eu chego até a ser considerada pessoa não grata, mas eu não estou ligando muito para isso não, porque eu acho que eu, como educador, enquanto educadora, já sou aposentada, eu vejo que não tem como as áreas sociais trabalharem isoladas. A educação está ali, lá na esquina, lá no Polo Norte, a saúde no Sul, a segurança no Centro-Oeste, o outro no outro. Não funciona, não há ambiente social que funciona com esse desfacelamento. Então, é isso que eu queria pedir para vocês, peço desculpa pela essa ansiedade, esse desejo de ver a coisa acontecer, mas eu acho que o trabalho de vocês é maravilhoso e eu queria essas explicações, para me entender. Obrigado, Paulo, obrigada, Sandra, e obrigada a todos os usuários do SUS, BH, por me ouvir. Boa tarde. Obrigada, Glorinha. Tudo bem, eu sei que a gente fica ansiosa mesmo, porque a gente quer fazer muitas perguntas, também não vou me prolongar aqui, não. Eu só queria combinar uma coisa com o Paulo Henrique e com a senhora Sandra. Vocês gostariam, assim, de ouvir um tanto de, assim, ouvir umas 3 ou 4 pessoas e depois responder, ou vocês acham mais fácil responder um por um? Porque eu gostaria de saber como é que vocês gostariam de definir isso com a gente. Eu vou fazer o seguinte, a gente pode responder essa da Glória, e aí as próximas a cada 3, já que eu já abri o microfone, né, a Sandra me ajuda aqui, mas a cada 3, 4 perguntas aí, ou então no final a gente responde tudo, a gente sai anotando aqui, eu acho que a dinâmica fica melhor e esse, né, transfere para a gente responder, volta para vocês, talvez prolongue mais, mas se vocês acharem inviável. Em relação esse questionamento, Glória, sua fala muito pertinente, tá? É muito bom a gente ver né, um momento desse aqui com usuários envolvidos. Então, só orientando, né, Sandra, quanto ao telefone, ontem nós tivemos um problema gerado pela operadora, pela Oi ontem, por volta de umas 16 horas, aí a Sandra me corrige se eu estiver errado um pouquinho mais tarde, com que a linha do SAMU ela ficou inativa, teve um problema e não foi possível. Diante disso, nós temos, né, o nosso plano de contingência, o SAMU em nenhum momento ele pode deixar de ofertar esse serviço para o usuário, é um serviço de urgência, então os profissionais eles foram deslocados para a Defesa Civil e para o COP com o objetivo dessa resolução. Como a Defesa Civil foi mais efetiva, durante um pequeno momento o número passou de 192 para 199. Aí nós precisamos de fazer uma divulgação através das redes sociais, de Twitter, uma comunicação para a imprensa para chegar de uma forma efetiva ao usuário. Entretanto, o sinal foi restabelecido por volta das 20 horas, o SAMU só aguardou um tempo para confirmar que a rede ficaria estabelecida e creio que uns 30 minutos após, né, às 20 horas, 20h30 ali, os profissionais retornaram para a central do SAMU já com o funcionamento. E hoje pela manhã, inclusive, a doutora Sandra me garantiu, já a gente conversando, né, ela me informou, na verdade, que ela fez uma nova comunicação para fazer uma divulgação mais correta até sobre o retorno da linha do SAMU. Então, a gente pode até pedir a comunicação da PBH para fazer um contato com o jornal que publicou essa informação para eles corrigirem, correto, Sandra? E em relação ao retorno ao local de trabalho, nós temos já uma pactuação e uma definição para otimização do serviço de transporte sanitário, que é o distrito regional que faz o retorno desse servidor que sai no transporte. Então, eu entendo, tá, Glória, que o absenteísmo, principalmente gerado no segundo semestre de 2021 e nesse início de ano de 2022, onde essa variante Ômicron aí com poder de transmissão muito alto e as notas técnicas para garantir que o servidor que não está, né, com os sintomas respiratórios, garantir que ele trabalhe com segurança, nós tivemos um alto número de absenteísmo em todas as categorias,
sendo que a de técnico de enfermagem e a de profissional médico foram as mais sentidas. Então, muitas vezes, o incremento ele não foi suficiente ou ele não conseguiu ser satisfatório. Mas, conforme eu falei, para a gente evitar de onerar algum setor de alguma UPA para fazer o transporte com esse paciente, nas unidades de pronto atendimento, nós tivemos um incremento de um profissional técnico que ele tem uma prioridade nesse fluxo de sair com a ambulância. É lógico que se não tiver nenhum transporte, se a ambulância do SAMU que chegou na unidade já possui o técnico de enfermagem, esse profissional ele vai atuar em outras frentes para apoiar a unidade, né, para garantir aí uma qualidade assistencial. Entretanto, esse incremento foi para na hora que a gente precisar de deslocar um profissional daquela UPA para acompanhar um paciente no transporte, ele não gere um impacto na escala. Então, nós incrementamos a escala para que esse impacto ele seja reduzido. O problema é que o alto número de licenças, de absenteísmo, muitas vezes, né, a necessidade de uma cobertura de férias ou um plantão extra que a gente não consegue, faz com que esse incremento ele não seja ele não seja muito satisfatório. Porém, eu tenho que apresentar a proposta quinta-feira agora, de forma interna, e aí eu não sei o cronograma ainda, mas em breve a gente tem que fazer o repasse para o MESUS, e a gente pode marcar para vir aqui também fazer o repasse dessas informações, que é sobre o estudo de dimensionamento das unidades, então, né, das UPAs. Então, creio que o incremento pós esse redimensionamento aí, o que a gente vai buscar é ainda um pouco maior. Só para ressaltar também, tá, que aí eu já acabei, acho que, de responder. E o retorno desse profissional, então, quando ele vai para um transporte, ele é feito por esses carros com a governabilidade do distrito regional, com esses carros da Copetur que ficam disponíveis aí, que a Sandra apresentou. Então, um dos motivos aí, isso em horário administrativo, pós-horário de fechamento, de funcionamento do distrito, aí a própria ambulância, né, Sandra, ela está retornando com os pacientes no local de trabalho. Eu já recebi algumas demandas para retornar com o paciente para casa, algumas questões assim, mas isso, infelizmente, a gente não pode fazer e não é nem seguro fazer, porque aí a ambulância estaria deslocando do seu trajeto, e esses trajetos eles são mapeados, a gente faz esse acompanhamento e aumentaria o tempo de resposta. Então, em relação ao número de telefone, se mantém o 192, ao retorno ao local de trabalho, esse retorno ele é feito pelo carro do distrito, com governabilidade e regulação do distrito, e a parte da comunicação, que a Glória dá uma sugestão muito boa em relação à cartilha. Eu acho que isso é um grande desafio e eu acho que é uma sugestão muito pertinente que a gente tem que absorver e tentar evoluir mesmo nesse quesito, porque um dos grandes, eu acho, problemas aí gerenciais e de oferta de uma qualidade assistencial é a comunicação. Então, quanto mais a gente avançar nesse ponto, melhor. Eu acho que seria isso. E só uma coisa que eu queria informar também, que a Rita, que é a coordenadora do transporte sanitário, que faz parte da equipe da Sandra, e que tem essa função de coordenar essa regulação, ela também está presente na reunião. Não está, Sandra? Se eu não me engano, eu cheguei a ver o nome da Rita. Eu convidei a Rita, sim. Ela deve estar... que é importante para vocês terem a noção também do quanto a equipe aí do SAMU está empenhada em ouvi-los, para a gente captar essas sugestões aí e essas demandas. Porque eu queria só falar um pouquinho que quando o conselho, né, escuta, vem da demanda da comunidade mesmo, então é uma coisa que está todo mundo batalhando mesmo, né, para recompor a equipe. Aí eu queria falar só um pouquinho dessa diferença, sabe, é uma construção o SUS, né, e a gente vai lutando e ele vai aumentando, e assim foi no SAMU e no TS. Então, o SAMU, eu queria só separar um pouquinho, porque o SAMU, ele tem 21 unidades, que elas são 24 horas com técnico e com condutor socorrista.
Algumas delas a gente consegue pôr 2. Então, 21 unidades tem técnico de enfermagem, 1 no mínimo, ou 2, mais o condutor socorrista. 21 unidades. 6 delas têm médicos também. Então, tem médicos e enfermeiros, que a gente chama de USA, né? A unidade de suporte avançado. Então, tem médico e tem enfermeiro. Nós temos 6 que cobrem a cidade. Então, por exemplo, algum cidadão liga e fala, caiu da escada e está inconsciente. Aí essa ligação chega no 92, a gente vai à regulação e a gente vai definir se vai com o profissional técnico ou vai, né, o profissional técnico ou o enfermeiro e o médico, né? Então tem essa regulação. Nesse caso, que faz esse transporte do centro de saúde para a UPA, também é assim. O centro de saúde liga, passa o caso. Alguns casos, nós vamos mandar o SAMU com técnico ou vamos mandar o SAMU com médico e enfermeiro. Alguns casos vão só a ambulância. E aí, nesses casos, se essa ambulância não tiver tripulada no momento, o centro de saúde vai liberar um técnico. Porque isso, para a gente ver a dimensão. Então, nós temos 27 unidades SAMU, 40 de transporte sanitário, mais os 49 carros que levam os pacientes crônicos para consultas, para químio, para rádio, para hemodiálise. Porque é grande o serviço, e eu achei legal quando a Glória fala, porque a gente tem que mostrar isso mesmo. E isso foi crescendo com a participação de todos, mostrando essa necessidade, mostrando que o renal crônico estava sem assistência. Então, foi um serviço que cresceu demais, né? Cada ano que passa, ele cresce mais, considerando a importância dele. Aí eu achei legal essa oportunidade da gente estar divulgando o trabalho, a dimensão que ele é e a divisão. Um é SAMU, o outro é TS. O SAMU sempre tem profissional de saúde, o TS às vezes é só o condutor, né? Então, tem essas diferenças. E tem o carro, que é só o motorista mesmo, né? Que o paciente está estável, mas não tem condição de ir por meio próprio. Ele tem algum problema social, alguma questão social, que leva a gente a fazer esse transporte com ele, né? Só para aproveitar e divulgar o nosso trabalho mais, né? Porque realmente, às vezes, tem dúvida até nos profissionais de saúde, né? Então, a gente tem que estar sempre aproveitando a oportunidade para esclarecer mesmo. Alice, muito obrigada. Só mais uma coisa, é porque eu estava falando, aí você estava falando, desculpa interromper, mas é o seguinte, então vamos fazer o seguinte, eu vou chamar 4 pessoas, elas vão fazer as perguntas, vocês anotam e responde um grupo de 4 pessoas. Pode ser, Paulo Henrique e Sandra? Então, tá bom. Só mais uma coisa, depois vocês olham no chat que tem pessoas fazendo pergunta pelo chat, tá bom? Só para vocês dar uma olhada. Então, peraí, gente, o Conselho Norte, é o Conselho Norte que vai fazer, que está Conselho Norte, a Ilto, depois seria eu e depois seria a mesma. Quem é do Conselho Norte que vai fazer pergunta aí aos nossos convidados? Por favor. Pessoal do Conselho Norte. Você colocou aí, tem alguém, outra pessoa do Conselho Norte? Na reunião não tem. Ô, Adriana, você me colocou aí Conselho Norte? Não, fui eu não. Aqui foi a Secretaria Executiva. É a dona Marinha mesmo, porque não é você mesma, Marinha, que vai falar. Tá. Até a Simone, que é a secretária-geral da mesa da UPA Norte, né, que eu sou a presidente de lá, ela escreveu no chat aí, fazendo quase que as mesmas perguntas que eu vou fazer aqui. Nessa questão, quando vocês colocaram o transporte nos regionais, será também através do assistente social e centro de saúde? Porque eu tenho um caso na Providência, com uma senhora, assim, ela é portadora de HIV, totalmente, assim, desprovida de recursos, né? E o marido dela, às vezes, até já levei no assistente social para ver se resolvia esse problema,
não tem como levar para fazer a hemodiálise. Não sei como é que está, estou meio distante deles, e seria uma dessas perguntas, né, que o posto de saúde e a assistência social teria que estar junto nessa questão de requisitar essa ambulância, já que esses recursos existem e às vezes as pessoas não têm como fazer esse transporte, né? Outra coisa, que é a mesma pergunta que a Simone fez aí, que é trabalhadora da UPA, nós já discutimos isso, não sei se o Paulo, no dia que ele esteve na nossa reunião, foi discutido isso, não me lembro, essa questão do desfalque dos técnicos, quando é preciso, até o Leonardo discorda um pouco, né, de tirar, ele discorda da gente falar que quando tira o técnico para acompanhar a ambulância, desfalca a equipe, porque às vezes a UPA Norte e a UPA Barreira são as UPAs que mais atendem em Belo Horizonte, é um fluxo muito grande, né, e toda vez que se tira um técnico, fica desfalcada a equipe. Eu já vou aproveitar aqui antes da pergunta, a doutora Sandra e o Paulo, nós queremos convidar para a próxima reunião do mês que vem, né, da UPA, porque a nossa já é agora quinta-feira, se puderem fazer presente, né, para discutir sobre a questão do SAMU também na UPA Norte. E aqui, nesse caso aqui, eu já coloquei, né, temos caso de pessoas que fazem hemodiálise e não têm transporte. Como requisitar esse transporte, né, paciente em AIDS sem nenhuma condição. Então, seria, através de quem seria requisitado esse transporte para estar encaminhando essa senhora para hemodiálise, né, Centro de Saúde e Assistência Social? Essa é a minha pergunta, tá? E mais obrigada pela oportunidade. E Paulo e doutora Sandra, nós vamos estar convidando vocês para a próxima reunião em março, né, da UPA Norte. A outra será agora quinta-feira, né? O Paulo nós convidamos outra vez, mas não foi possível estar com a gente. A pauta dessa semana é bem extensa, sabe? Inclusive com alguns problemas que nós enfrentamos na UPA também, que diz respeito à urgência e emergência, né, questões estruturais, que precisam ter o apoio de você, da urgência e emergência, tá bom? Obrigada. Agora sim, o Ailton. Ailton, é sua vez. Boa tarde, gente. É só uma questão de ordem. 3 minutos ou é 10 minutos? Porque a dona Glória falou 10 minutos. Ninguém falou para ela, né, que o tempo estava sendo marcado. Então, depois a pessoa vai querer falar aqui também 10 minutos e vai estar na hora de pessoas ir embora, eles vão querer questionar, aí vai virar bagunça o trem. Tá? Só chamar atenção para esse fato. Olha, a minha não é uma pergunta, é uma reivindicação. Tá? Se tem carro para transporte sanitário, por que quando a gente pede não tem? O transporte sanitário, que no meu modo de pensar, é o transporte para aquela pessoa que está acamado, igual aconteceu com um vizinho meu aqui, que eu pedi no posto de saúde de São Marcos, e a gerente falou comigo que eles não fazem esse tipo de transporte. Tá? Ele fez uma cirurgia na coluna e tinha uma consulta para fazer. Então, não tinha ambulância para levá-lo no Odilon Beres. Sabe o que foi? Eu contratei uma ambulância, eles cobraram R$350 para levá-lo no Odilon Beres. Tá? Então, o que foi feito? Procurou um táxi, né, grande, deitou os bancos, colocaram uma tauba, espécie na porta, colocou o colchão e ele deitou. O SUS, gente, o SUS é isso? Então, a minha reivindicação é que melhore. O transporte sanitário não pode ser para alguns e para outros, não, ué. Vamos melhorar isso aí, ué. As reivindicações que a gente faz aqui sempre para melhorar o sistema. Porque a gente não está fazendo aqui para olhar o umbigo da gente, não. Tem que melhorar isso aí, entendeu? Vamos melhorar o transporte, tá? Vamos aumentar o número de carros, tá? Porque esse número apresentado aqui, ele é pouco para o atendimento das pessoas. Nós temos que melhorar, tá? Especializar também os carros.
deixar o carro adequado para as pessoas. O que não pode é um usuário que ganha o salário mínimo pagar R$350 para um transporte. Tá? Então, o meu questionamento é esse, tá ok? E muito obrigado por você terem me ouvido e me deixar falar. Agradecer a vocês, tá, os participantes aqui. Tem muitas pessoas que ainda não vi, estão vindo agora. É um prazer ter vocês de novo aqui no grupo. Obrigado, boa tarde. Igualmente, aí. Agora é minha vez. Só antes de eu fazer uma pergunta, o senhor Ailton, a Glorinha, ela queria falar tanta coisa, que ela ficou ansiosa, e antes mesmo dela terminar, ela pediu a gente desculpa por ela ter falado. Então, eu quero que o senhor entenda. Mas eu vou pedir, eu acho que o senhor também tem uma certa razão, porque muitas pessoas querem falar, e se muitas falarem, e se uma só falar muito, outras ficarão sem falar. Eu concordo também com essa observação feita para o senhor, mas também quero dizer que a Glorinha nos pediu desculpa, entendeu? Então, Alice e Paulo Henrique, o que eu quero dizer é o seguinte: vocês falaram aí de tipos de ambulância. Ambulância de pequeno porte, ambulância maior. Então, eu quero entender, para que eu possa explicar isso ao usuário, qual que é a diferença do SAMU? O que é um transporte que está escrito SAMU? Qual que é a diferença dele para uma ambulância de pequeno porte? E qual que é a diferença desses carros de transporte da saúde, um pelo outro? Eu só quero que me esclareça melhor isso, certo? E o seguinte, outra coisa é o seguinte, eu sou da região leste de Belo Horizonte. Eu moro na região leste de Belo Horizonte. E eu sou Relações Públicas da Saúde da Leste. Então, muitos usuários têm feito reclamações do SAMU, dizendo que liga para o SAMU para atender um caso de emergência, mas o SAMU não vai até lá. O SAMU não chega, porque são áreas de vulnerável. Então, aí não sei se é medo de chegar, eu não sei se não é condições que o carro do SAMU não consegue chegar, mas como eu posso responder isso aos usuários da Leste? E aproveitando que aqui é uma plenária de toda Belo Horizonte, talvez minhas perguntas servem também para as novas regionais, serve para os usuários de toda Belo Horizonte. Então, é isso que eu quero saber. Né? Agora é mais um, agora é a mesma e fecha nesse bloco. Mesma, é sua vez. Então, gente, cumprimentar a todos, né? Da boa tarde, falar que é um prazer enorme estar aqui novamente com vocês, né? Parabenizar primeiramente pela questão do SAMU, tenho maior respeito, amo o sistema do SAMU, porque todas as coisas das quais eu não consigo resolver, eu recorro ao SAMU, mesmo que não seja para que o mesmo se faça presente, mas para esclarecer algumas dúvidas das quais eu posso solucionar aqui mesmo. Mas eu quero voltar para a Sandra Alice, primeiramente para questionar duas questões, as colocações das quais ela fala, alguns termos dos quais ela usa, que não foram entendidos por mim. Então, que ela falasse uns termos mais claros, igual TES, eu não sei o que significa, não sou da área da saúde, e por que razão um enfermeiro trabalha 40 horas e um assistente social, porque eu considero imprescindível num sistema de saúde, principalmente, só trabalha 20, pelo que eu pude observar na colocação aí do que foi explanado por ela. Outro detalhe é uma controvérsia em relação a quem de fato avalia. No primeiro momento, ela colocou que quem avalia é a assistente social, que de fato é o papel, mas depois, em outro momento, ela coloca quando ele é avaliado pelo médico, se o médico acha que ele está apto ou não. Então, quero que ela decida, de fato, qual profissional
que avalia, de fato, se o idoso precisa ou não do transporte público para se deslocar do hospital, da UPA, para sua residência. Outro detalhe, agora nós temos uma lei recente que saiu em 2020, que é a lei estava escrito, a 23.660, 15/6/2020, Serviço de Saúde em Domicílio para Idosos. E, na realidade, em momento algum designa, igual houve uma designação em todas as falas dela, ela designou 3 tipos de doenças, das quais dá como direito a pessoa usar o transporte público. E, no entanto, a Constituição Federal e agora a normativa vem novamente nos valer de que isso é válido para idosos de 60 anos que estão lá hospitalizados e não tem como se locomover. Então, não precisa necessariamente estar fazendo hemodiálise, não precisa necessariamente ter câncer ou estar fazendo quimioterapia, e outra doença que ela escalou, das quais eu desconheço. A gente sabe que é equidade. Obrigada, acabei. Então, gente, antes de eu passar para o Roberto Carlos, o Paulo Henrique e a senhora Sandra Alice vai nos responder, tá bom? Depois que eles terminar, a gente volta com as inscrições, com o pessoal que já pediu as inscrições. Então, está com você, Sandra Alice e Paulo Henrique, para você responder. Não, primeiro eu peço até desculpa aí, porque a gente às vezes fica ansiosa na hora de fazer a apresentação, acaba embolando mesmo. Mas a questão do enfermeiro é 40 horas, só um deles. Todos os enfermeiros aqui são 24. Esse enfermeiro 40 é um que coordena tanto as equipes de rua como aqui a central. Então, é um enfermeiro coordenador 40 horas. O assistente social são 20, mas eles são 4. Então, a gente tem assistente social 2 de manhã, 2 à tarde. Agora, a questão dessa avaliação depende mesmo. Às vezes vai ser o médico que vai avaliar, porque é a situação clínica. E emendando um pouco na outra questão do senhor Ayrton, né? Essa questão do fundo, eu acho que até o transporte sanitário, o SAMU, é uma coisa para a gente cuidar mesmo enquanto cidadão, né? Porque muitos casos não tem que sair do Fundo Municipal de Saúde, tem que sair da assistência social, um vale transporte, né? Agora, se o usuário acha que ele é um caso que tem muita limitação e precisa de um transporte, aí ele tem que acionar o centro de saúde. O centro de saúde pode ir com a equipe do PSF ou mesmo, né, o EMAD, dependendo de cada caso, avaliar esse paciente e fazer o pedido aqui para a gente. O serviço social do centro de saúde, ele pede aqui. Aí pode ser qualquer doença. Eu citei mais os oncológicos e o nefro porque são em maior número. São pacientes mais, no geral, mais debilitados ou que aguardam um transplante, né? Então, a hemodiálise, a gente tem um volume muito grande. Então, realmente, a hemodiálise, ela ocupa a maior parte. O oncológico também tem muito caso de quimioterapia e rádio que precisa. Agora, costuma ser essas duas patologias mais prevalentes no nosso repertório, assim, né? Nas nossas vagas são ocupadas, na maioria, por esses casos, mas não é específico, não. Aí depende de cada caso. Por exemplo, a consulta, aí já não é uma avaliação nossa. Vamos supor, um paciente idoso que tem uma consulta na Santa Casa e ele não tem condição social, mas ele está bem clinicamente, às vezes ele é um vale transporte que vai resolver, um vale social. Agora, se for um caso clínico, às vezes o assistente social tem que pedir uma avaliação médica. Esse paciente pode ir numa ambulância tipo A, que é a ambulância mais simples, que também é a pergunta da Adriana, né? É uma ambulância que não tem equipamentos mais sofisticados. Ela teria até o O2, por exemplo, em catéter. Um paciente já mais grave precisa de uma ambulância do SAMU, já não seria do transporte. Então, muitas vezes é o médico que vai definir o tipo de transporte e quem vai acompanhar. Até, assim,
deve ter ficado muita dúvida, mas eu tentei dar uma separada, assim, nos casos, né? E o serviço social, nesse caso, é muito importante, porque ele vai definir, junto com a equipe do centro de saúde, se é vale social, tal. A gente não faz só transporte, né? A gente faz transporte em saúde e a gente tem essa avaliação em conjunto, sabe? É uma equipe mesmo. Eu não sei se o Paulo quer acrescentar alguma coisa, que a gente também fica querendo falar, né, explicar muito e às vezes fica faltando alguma coisa, às vezes o Paulo viu alguma coisa que ficou faltando. Ótimo, Sandra. O que eu coloquei aqui foi em relação ao tipo de transporte que a Adriana colocou, que você já mencionou, né? A gente tem um transporte sanitário, pacientes de baixa complexidade, pacientes menos graves, tem tem já no caso do SAMU a USB, que é um nível intermediário aí, né, de gravidade, e o que a gente chama de USA. A USB significa unidade de suporte básico e a USA significa unidade de suporte avançado. A USA são pacientes, né, que precisam aí de um investimento maior com risco iminente aí de morte. E o TS é transporte sanitário, tá? É uma abreviação que a gente usa e vocês mesmo a gente tem esse costume, então muitas vezes a gente fala de forma automática, mas seria isso, seria em relação ao transporte sanitário. Acho que todos os outros pontos aí a Sandra contemplou perfeitamente. E quantas reclamações, gente, que o pessoal está falando que o SAMU não está atendendo, dependendo do lugar onde é feito o pedido, tipo assim, eu vou dar um exemplo na Leste, seria no Taquaril, seria no Novo Horizonte, seria no Granja de Freitas, eles estão reclamando que solicitam o serviço do SAMU e ficam lá horas conversando e não são atendidos. Então, eles estão achando que eles estão sendo discriminados. Eles querem saber o porquê que, quando eles pedem o serviço do SAMU, o serviço do SAMU não atende eles. Será porque eles estão numa área de risco? Adriana, não pode acontecer isso, né? Tem que ser pela situação clínica, né? Se tiver uma situação, por exemplo, às vezes a nossa unidade chega e é num abismo, assim. Mas a gente vai, nem que chega para chegar lá e pedir ajuda dos bombeiros, né? Então, não existe nenhuma orientação da gestão de não atender em nenhum ponto. Então, se tiver o problema, tem que registrar mesmo, sabe? Tem que registrar, fazer a reclamação para a gente detectar o erro. Não existe essa orientação da gestão. Assim, alguém errou, né? Se o paciente tinha uma clínica que precisava desse atendimento, a gente vai ter que averiguar mesmo, caso a caso, sabe? Muito obrigada, Sandalice, porque eu já precisei do SAMU, a única coisa que eu fiquei chateada foi pela demora, mas depois não foi o SAMU que estava errado, é porque quando o SAMU estava para vir atender uma pessoa que sofreu um acidente aqui, houve um acidente de trânsito. Então, até o SAMU ficou preso no trânsito, sabe? Aí que o SAMU chegou 2 horas depois, aí o SAMU falou trânsito, aí depois o pessoal, eu sou do bairro Boa Vista, nós confirmamos que foi um problema na Avenida dos Andrada mesmo, que não teve como o SAMU chegar a tempo. É um fato, coisas que acontecem, mas é como eu estou como uma das coordenadoras, né, para ajudar a Carlinha aqui no conselho e ajudar aqui todos nós aqui, usuários que somos conselheiros aqui, então a gente troca as informações. Então, quanto mais informações a gente puder ter para falar de vocês, né, para o outro usuário que não, hoje, infelizmente, não sei porque não está participando dessa plenária, mas perguntas surgem, e o que a gente puder ter de informações e esclarecer sobre o SAMU e o transporte, que eu estou aprendendo muito aqui. Por isso que eu e a Carlinha vão querer, sim, essa apresentação. Eu posso passar para o outro inscrito, Paulo Henrique e Sandra Alice?
Sim. Então tá bom. Então, Roberto Carlos, é a sua vez. Boa tarde, pessoal. Que Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Pessoal, eu me pergunto muito, e hoje eu tenho essa oportunidade, então vou perguntar para quem pode me responder. O porquê que nós não temos o direito de ter uma ambulância, não digo em cada unidade, que não seria possível, são 152 unidades, então não seria possível, mas por cada região, ter pelo menos 3 ambulâncias para atender os postos de saúde, porque a gente chega passando mal na unidade, a gente se passa ali quase 1 hora, 2 horas sentindo dor e aguardando a ambulância. E muitas das vezes, a gente, além de estar passando mal, a gente põe os outros pacientes e os acompanhantes da gente desorientados. Por que não uma unidade mais próxima, vamos por exemplo, cada 3 centros de saúde não ter uma ambulância, ou a cada 10 centros de saúde não ter uma ambulância disponível para isso, que a gente fica dependendo muito do SAMU, aparece coisas urgentes, depende da ambulância que fica no UPA, aparece coisas mais urgentes, e o porquê não a unidade não ter essa ambulância, né? Eu acho que facilitaria muito para nós e ficaria mais fácil também na forma de atendimento, porque isso estressa muito e traz até desentendimento na unidade, né? Era só isso mesmo que eu queria falar. Obrigada, Roberto Carlos. Agora, Pádua. Boa tarde, todas e todos. Prazer em rever, né, todo mundo aqui, ainda que virtual. Eu só, rapidamente, eu acho importante e oportuno que é utilizado muito palavras técnicas, né, nas exposições, e eu queria pedir, né, aos debatedores aí para esclarecer um pouco, né, para todos nós. Por exemplo, a gente tem uma dúvida muito grande diante de um fato que às vezes ocorre, o que é agudo, o que é crônico, né? E aí uma outra coisa também, urgência e emergência. Muitas coisas que às vezes você depara no trânsito, né? Uma situação que acontece, você fica na dúvida. Isso é urgente, é emergente? O que eu faço? Como fazer? Chamo o SAMU, chamo o resgate? Esse é um dilema muito grande. E aí, para completar aqui, né? Seria mais prático ligar no sistema no telefone 192 em qualquer situação, ou ligar diretamente na UPA do distrito para ter uma informação nos momentos assim de angústia, né? É só isso, muito obrigado. Muito obrigada, viu, Pádua? Essas perguntas que você fez, Pádua, é de grande relevância, tá? Agora, Jário. Boa tarde a todos. Não sei se vocês estão me ouvindo. Eu cheguei aqui atrasado na reunião. Estamos ouvindo, Jário, pode falar. Vocês estão ouvindo, né? Aqui, eu vi recentemente em várias reportagens, inclusive quem fez a denúncia, eu não queria citar o nome de político não, mas infelizmente eu vou citar ele, porque é um deputado que faz muito pela saúde, principalmente no Estado, que é deputado estadual Cleitinho Azevedo. Inclusive, naquela farmácia de Minas, eu tive problema com o medicamento, aquele medicamento de alto custo, não são fornecidos nos postos de saúde municipais, e um dia ele fez uma apuração lá no Central de Distribuição de Medicamentos, lá em Divinópolis, eu vi que vários medicamentos estavam lá estocados. Por isso que foi o meu caso, vários medicamentos lá que eu uso, aliás, 2 medicamentos que eu uso, ficaram até 5 meses em falta na farmácia de Minas. E diante dessa apuração, foi muita coincidência que no dia seguinte o meu medicamento estava lá, só para relatar. Agora, uma coisa que eu queria colocar em fato, que a reunião é referente ao SAMU, é o seguinte: ele mesmo, numa certa reportagem,
mostrou várias ambulâncias do SAMU escondidas aí em vários pátios, em algumas cidades aí afora. Você, Sandra, depois você me reapresentar, porque aí, né, eu não peguei isso. Queria saber se você ficou sabendo desse fato. Era só isso. Desculpa, eu queria te ajudar. Os apresentadores do SAMU aqui, da gerência do SAMU, é Paulo Henrique e Sandra Alice, tá bom? É só para você estar bem informado. Sandra e Paulo Henrique, vocês tem a Madalena para fazer uma pergunta. Ela pode fazer, porque acho que por enquanto só tem ela. Pode ela fazer a pergunta? Ok? Madalena, pode fazer sua pergunta? Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos e todas. Que bom que tem 2 pessoas da gerência do SAMU. A minha pergunta, bem dentro da pauta, né? Para quem não me conhece, eu sou usuária, estou conselheira municipal de saúde e represento as pessoas com deficiência. Eu vi aí que o Paulo Henrique e a Sandra, né? Sandra, né, Adriana? Isso. Apresentando para a gente aqui, e essa pergunta eu faria assim, de 2 formas. Quero fazer pensando na pandemia e sem a pandemia. Lá no auge da pandemia, em março de 2020, eu fui fazer algum trabalho enquanto conselheira, que ainda era possível, e eu conversei com 2 pessoas do SAMU, que naquela época estava faltando EPI. O pessoal sobrecarregado, faltando luvas, equipamentos, aí a mesa diretora fez um trabalho grande aí, o Bruno Pedralva, e conseguiu resolver. Então, assim, lá atrás estava faltando. Como é que está funcionando hoje, na pandemia? E pergunta número 2. Como usuária, eu precisei 2 vezes do sistema SAMU. Eu muito me orgulho desse sistema, da conquista do SUS. Aí eu vejo alguns relatos de pessoas, chamei o SAMU, demora. E a comunicação, o demora ou não, como o Pablo colocou, o que é gravidade, o que é emergência, o que é urgência. E, coincidentemente, nessa segunda vez que eu precisei do SAMU, foi sexta-feira passada. Eu tive um mal-estar num membro meu que eu perdi a fraqueza. O familiar ligou para o SAMU e eles falaram que tinha uma lista de 10 pessoas e orientou que era para o familiar levar em carro próprio. A minha pergunta não é reclamação, é entendimento. Como que é a regulação de falar assim, olha, vai de carro próprio, aguarda no local, ou o regulador estava preocupado de não dar tempo, porque foi uma suspeita de AVC, que na UPA se descartou. Então, meu corpo foi testemunha desse evento. Então, para finalizar meu tempo, 2 perguntas. Em paralelo com a pandemia agora, como é que está a situação das ambulâncias e dos recursos humanos? E como que é a regulação de se tem fila para o SAMU ir na casa, como que a gente pode fazer? Vai de carro próprio, espera, a gente sabe que em acidente não pode ninguém pôr a mão, mas no caso de atendimento domiciliar. Obrigada, Paulo, obrigada, Alice. Me perdoa, até para mexer no mouse eu estou com dificuldade. Aqui, Paulo e Sandra Alice, vocês querem responder agora, porque tem mais 2 pessoas. Tem aqui, de novo, sou o Ailton e a Mônica Maciel. O que vocês preferem responder essas pessoas que já fizeram as perguntas, ou eu posso abrir a vez para esses 2 usuários perguntarem? Por favor, Sandra Alice e Paulo Henrique.
Mas se a Sandra concordar, eu acho que pode abrir, porque aí a gente já responde tudo de uma vez melhor. Então tá. Ailton, porque o senhor Ailton pediu uma segunda vez. Senhor Ailton, é sua vez. Muito obrigado, dona Adriana. É só um esclarecimento. O que eu gostaria de fazer não seria uma pergunta, seria uma reivindicação. Tá? Que, de acordo com a senhora Sandra Alice, é só ligar para o posto de saúde, entendeu? Informar a situação, que a gerente vai providenciar um veículo apropriado. Olha, isso não existiu. Eu liguei para lá, entendeu? Ela simplesmente falou comigo assim, que não tem carro. Ela falou que não tem, e a senhora Sandra Alice falou que tem, então nós estamos precisando dar formação. Tá? Nós precisamos dar formação aos atendentes de saúde, tá? Para eles conhecerem. Porque se um fala que tem, o outro fala que não tem, então está havendo um problema aí. Tá? E eu continuo reivindicando, tá? O número de atendimento, urgência e emergência são muito poucos, tá? São muito poucos. Nós precisamos de melhorar essa questão, tá? E o mais é só agradecer pela oportunidade. Obrigada. Mônica Maciel, sua vez. Mônica Maciel. Boa tarde a todos e a todas. Eu não sei bem se eu quero fazer uma pergunta ou se eu quero fazer uma reclamação ou se eu gostaria que fosse tomada uma providência. Aconteceu comigo, tá? Há 1 ano e meio atrás, eu solicitei o serviço do SAMU para minha mãe, que ela estava em fase terminal. Veio o SAMU aqui de madrugada. Eu não sabia, a pessoa que veio, eu não sabia se era uma enfermeira, se era um médico. Na hora eu acreditei pela fala da pessoa, eu pensei até que ela fosse médica. E, resumindo, ela me disse o seguinte: não leva sua mãe para o hospital agora, porque nós estamos em plena pandemia, o Covid está atacando, está de madrugada, deixa sua mãe quietinha aqui. Eu já olhei, a pressão dela está boa, a saturação dela está boa, e a temperatura dela está boa, então deixa ela quietinha aqui. E amanhã, caso ela não melhore, você volta a nos chamar. Mas hoje eu não aconselho que vá levá-la para o hospital, pois os hospitais estão todos lotados, etc. e tal. Ela falou com tanta propriedade que eu só tive que acatar, né? Eu não ia bater boca com ela. Então, aceitei e fiquei. Quando foi 9 horas da manhã, a mãe piorou consideravelmente. Eu passei uma madrugada inteira com ela aqui, ela mal. E às 9 horas eu liguei para o SAMU novamente. Quando chamei o SAMU, a resposta que eu ouvi de lá, da pessoa que me atendeu, foi o seguinte: o SAMU não é táxi para a senhora chamar e dispensar a seu bel prazer. Na hora, eu perdi até o rebolado. Falei assim, puxa vida, né? Minha mãe aqui ruim, e eu vi uma coisa dessa, o SAMU não é táxi. Aí eu perguntei, falei, senhora, baseado em que você está me falando isso? A pessoa disse assim, porque você chamou o SAMU de madrugada, não deixou que o SAMU levasse sua mãe, falou que você ia ficar com ela, chamou o SAMU à toa, e agora nos chama novamente? SAMU não é táxi, não, senhora. Então, assim, eu só virei para a pessoa e falei assim, olha, eu vou te dar 5 minutos para esse SAMU estar aqui. Se ele não estiver aqui e minha mãe falecer sem atendimento, você vai ser responsável. E, realmente, com menos de 5 minutos, o SAMU chegou e foi a conta da enfermeira chegar no quarto da mamãe e ela falecer nos braços da enfermeira. Então, gente, eu só queria dizer isso, sabe? Só colocar essa situação que, para tratarem a pessoa do outro lado com mais respeito, com mais dignidade, com mais empatia, porque eu não sei, eu não vou discutir com a pessoa que chega aqui. Então, se a pessoa chegou aqui e falou que não era necessário levar, talvez ela tenha razão, não era que ela percebeu que a mamãe já estava morrendo. Então, e não quis me falar, olha, não adianta levar a sua mãe, porque ela já está falecendo.
mas ela deveria ter colocado isso no papel, foi ela que aconselhou, tá? Ou então a pessoa que atender aí tem um pouquinho de empatia, porque quem está do lado de cá chamando está desesperado, está muito desesperado. A gente não chama a SAMU para brincar, não. A gente chama numa hora de desespero. Então, tenham um pouquinho mais de empatia para nos atender. É só isso que eu queria pedir. A outra coisa é dizer o seguinte, não me responderam aí no chat, quanto tempo leva quando a gente chama o SAMU para uma ocorrência de, por exemplo, aconteceu aqui, uma pessoa foi atropelada, nós chamamos o SAMU e o SAMU levou quase que 2 horas para chegar. Quando chegou, a gente já tinha socorrido o paciente, já tinha encharcado o carro todo, sabia que a gente não podia atender, mas a pessoa está esvaindo em sangue, você vai esperar o quê? Então, assim, essa resposta que eu queria ter. Está faltando carro do SAMU? O que está faltando? Os carros que o SAMU tem são insuficientes para o tamanho de Belo Horizonte? As áreas que o SAMU ficam parados ou são distantes uma da outra? O que faz com que um chamado do SAMU realizado à noite demore tanto? Obrigada. Gente, eu estou falando aqui com o microfone desligado, me perdoe, desculpa, me perdoe. Eu quero dizer que agora nós vamos ouvir as respostas do senhor Paulo Henrique, da senhora Sandra Alice, dos usuários que acabaram de pronunciar, e pedir também, Sandra Alice e Paulo Henrique, que tem perguntas no chat, tá bom? E depois que vocês responderem, a nossa fala vai estar com a Carlinha, nossa presidente, ok? Então, Paulo Henrique e Sandra Alice estão com vocês. Ok, Adriana, eu vou começar respondendo 2 questões e outras eu vou passar para a Sandra algumas questões mais técnicas. A primeira em relação a esse relato final aí da Mônica. Mônica, nós temos vários servidores, né, lotados no SAMU, é uma equipe muito grande, muito extensa. Um dos objetivos nossos, que a Sandra já até atua nisso, é a questão de treinamento da nossa equipe nos quesitos de empatia, de uma comunicação mais assertiva e de saber como que a gente reporta. Eu acho que é lógico que a gente tem alguns dados em relação a registros de trote que o SAMU recebe, e é um número assustador, né? Assim, uma média diária muito grande. Entretanto, tirando, né, esses casos, ninguém aciona um serviço de saúde, ninguém procura o SAMU, ninguém procura a unidade de pronto atendimento porque deseja, porque está em casa bem e fala assim, deixa eu fazer aqui o acionamento do SAMU. Na verdade, os nossos serviços, a gente que faz parte da rede de urgência, a gente tem que ter um cuidado e uma maneira de comunicação muito assertiva e muito empática, com uma empatia muito grande, porque o momento que o usuário nos procura é um momento de fragilidade, é um momento em que ele está numa situação de desconforto, numa situação de agravo na saúde e enxerga de uma maneira correta, porque a nossa missão é essa, e enxerga nos nossos serviços uma possibilidade de resolutividade e de assistência. Então, assim, diante do relato da Mônica, o que é importante você saber é que todos os empenhos, eles são gravados, a gente tem esse registro, a gente faz esse acompanhamento, a gente tem serviços de reclamação que a gente ouve esse tipo de demanda, mas que, assim, esse nosso empenho, isso é uma obrigação nossa, de buscar diariamente, né, a capacitação dos nossos profissionais, principalmente os teledigifonistas, os médicos reguladores, quem faz essa avaliação junto ao usuário,
porque por mais que os critérios clínicos e técnicos, que a equipe do SAMU é muito bem treinada para isso e precisa de ser, são profissionais experientes, profissionais capacitados, com critério de admissão muito rigoroso dentro da rede, por mais que eles tenham um entendimento do não empenho daquele veículo, daquela ambulância, a forma com que faz essa comunicação, ela tem que ser muito cuidadosa, muito assertiva, e inclusive a avaliação dos critérios técnicos, eles também têm que ser muito assertivos para que a gente consiga, né, ofertar com qualidade o serviço. Então, diariamente a gente está em contato com os servidores do SAMU e transmitindo para eles a importância e a obrigatoriedade de sermos cordiais, empáticos e com uma transmissão clara. Em relação à questão da Madalena sobre o uso de EPI, eu acho que o que ocorreu até no início da pandemia, igual ela cita, foi uma utilização em maior escala de um número de EPIs. Por exemplo, você tinha anteriormente, né, a Covid, profissionais que não faziam a utilização de máscara em todos os momentos dentro da unidade, e você se coloca com a necessidade de uma utilização durante 24 horas de máscara em contato com outras pessoas, e não só no serviço de saúde. Então, o número de EPIs aumentou muito, entretanto, com uma programação rápida da prefeitura, com adesão a outras atas, o setor aqui da GAFI, ela conseguiu solucionar, sabe? É lógico que a gente sempre conta com o apoio da integrantes para estarem também nos alertando quanto a isso, mas assim, foi um aumento considerável no curto espaço de tempo, no início da pandemia, onde a gente já faz a reprogramação, já recebe doações. Então, assim, a gente, pelo menos na prefeitura em geral, não chegou a ter falta de algum tipo de EPI. O que acontece é que talvez a ponta não fez a solicitação correta, mas do meu conhecimento, principalmente de março para cá, que eu cheguei na gerência de urgência, a gente teve garantia de EPI para todos os profissionais da saúde, que inclusive é um desafio nosso hoje, que, né, com a diminuição aí dos casos graves, com a ampliação da vacina aí para toda a população, hoje já tem alguns profissionais que não estão fazendo a utilização do EPI conforme fez no início da pandemia. E outra questão que a gente trabalhou muito foi em relação à qualidade do material ofertado. É lógico que muitas vezes, né, processo licitatório, a gente recebe, mas de uma qualidade diferente da que a gente solicitou. Entretanto, a gente notifica, se necessário, a gente faz devolução para o fornecedor, desqualifica ele e faz adesão a uma nova ata, um novo processo de compra. E conforme muito bem até informado pela Madalena, foi um problema, ela informa que foi pontual ali no início, mas que houve-se uma resolução, e de lá para cá tem-se a garantia de uso de EPI correto para todos os servidores da saúde. Então, seriam esses dois pontos que eu queria focar. E aí, em alguns outros demais também, a Sandra vai se manifestar e eu vou apoiando ela dentro do necessário. Sobre o tempo-resposta, Sandra, você gostaria de comentar quais são as metas, as dificuldades, às vezes, que a gente enfrenta, por favor? Ao menos eu não estou te ouvindo não, viu, Sandra? Bom, então, se a Sandra conseguir
falar e ela pode me interromper, mas diante da dificuldade delas, em relação a esse tempo-resposta, ele vem muito... Oi, Sandro, você pode me cortar a qualquer momento, tá? Se você conseguir falar aí. Ele vem muito atrelado ao que a gente já explicou sobre a categoria das ambulâncias, do transporte sanitário, da USB e da USA. Por que eu estou falando isso? Em relação à USA, que é a unidade de suporte avançado, que vai atender pacientes com risco iminente de vida, a gente tem uma meta aí que a USA ela consegue chegar em qualquer ponto da cidade no prazo máximo de 15 minutos. A Rita também está aí, abriu, se você quiser ajudar. Posso falar? Oi, Sandra, melhorou, e Rita pode falar também, fique à vontade. Bom, gente, meu nome é Rita, eu sou responsável técnico pelo transporte. Vocês estão me escutando? Sim, perfeitamente. Está escutando? Sim, em relação acho que o Ailton que falou sobre a dificuldade de ambulância para o usuário, é o seguinte: o Distrito Sanitário, ele dispõe de 2 vagas de agendamento de ambulância diária. Então, o distrito, ele libera uma vaga pela manhã e uma vaga à tarde para cada distrito. Então, o centro de saúde, ele tem essa vaga para operação de ambulância para o usuário que tem algum grau de dependência. A gente nunca nega agendamento de ambulância para o paciente que tem necessidade e precisa de ambulância. Então, a gente precisa saber exatamente qual que é o posto de saúde que está fazendo essa negativa, para a gente conversar com a gerência, porque o transporte sanitário ele está aqui para resolver a questão de transporte de todo o usuário. É fato que a gente tem pouca ambulância para atender a todos, mas a gente pontua exatamente aquele paciente que tem uma maior vulnerabilidade social, vulnerabilidade clínica, e a gente faz todos os esforços. Tem dia que a gente fica aqui muito apertado para poder atender todas as demandas, porque a gente atende, além de toda a rede de centros de saúde, a gente atende também as UPAs e atende as transferências de central de internação. Então, a gente tenta fazer com que todo usuário seja bem atendido pelo nosso serviço. E pontuando alguma coisa em relação a algum usuário que esteja insatisfeito na base, é importante que vocês peçam o gerente que nos procure para a gente estudar o caso e ver a melhor forma de atendê-los, tá? Em relação à produtividade, eu não tenho assim, em mãos assim, a quantidade de produtividade de ambulância de usuário que a gente atende por dia, mas é uma quantidade enorme, né? Então, assim, eu vejo que todo usuário ele tem que ser atendido, ele não pode levar um paciente numa porta, paciente acamado num carro comum, né? A gente não deixa isso acontecer, né? Então, eu pediria a todos que tiverem alguma dificuldade que procure o gerente e peça para ele entrar em contato com a gente aqui no Transporte em Saúde, porque realmente a gente está fazendo de tudo para prestar o melhor serviço possível, né? Inclusive, assim, a gente está com uma gerência que está procurando colocar mais técnicos nas ambulâncias, aumentar o número de frota. Então, isso aí é uma coisa que vem acontecendo aos poucos, né? A gente está tentando fazer tudo da melhor maneira possível, mas tudo em passos curtos, mas com a ajuda, né, de vocês aí que estão nos falando agora quais são os problemas que a gente vai ter que resolver daqui por diante. Tá bom? Rita, você me permite? Questão Sim. de ordem, por favor. Achei sua fala muito coerente, parabéns. E a gente acredita, na realidade, na fala de vocês, gestores, principalmente os que dão a cara a tapa, com todo respeito. Eu digo a cara a tapa, aquele que se expõe, igual vocês estão fazendo. Então, eu acho muito interessante. É que eu quero fazer uma fala que é o seguinte, Rita, fica difícil, às vezes, você está sendo atendida pelo médico, há uma sequência de outras pessoas das quais ele tem que atender,
E a gente, bom, eu particularmente, sinto muita falta da presença de um assistente social para intervir naquele momento por nós. Suponhamos, a pessoa precisa de se deslocar, logo, ela precisa de uma outra pessoa que não seja a figura do médico. Eu tenho um certo receio, Rita, daquele jogo Resta Um, de ficarmos muito dependentes de um só, que no caso é do médico. Eu tenho medo de cair nessa questão e de voltarmos novamente ao antigo sistema, que é o INAMPS. Então, assim, eu creio que já avançamos um pouquinho, eu considero o SUS um monstro, mas o monstro que só despertou as bases por enquanto, e vocês estão ajudando aí a despertar. Quando ele despertar o todo, vai virar outro sistema, mas enquanto isso não acontece, seria interessante se tivesse um assistente social para intervir por nós, quando, diante dessa necessidade, o médico está lá ocupado, não pode nos dar atenção. Às vezes o enfermeiro está também lá auxiliando o médico. E a gente vai esperando, igual o Ayrton colocou, que às vezes de fato é verdade, a gente costuma esperar de 2 a 3 horas para que isso se faça, sendo que sabemos que é um direito nosso. E obrigada pela presença, valeu. Será que agora está dando som? Está me ouvindo? Eu estava querendo falar, assim, até para divulgar a questão do... Né, o senhor Pádua coloca a questão do que é urgência, o que é emergência, como que a gente faz, né, para ligar no 192, assim. Realmente, quando a gente está... acaba que, assim, a gente sabe quando é grave, né? O paciente... Você vê que tem risco de vida e, se deu dúvida, é para ligar o 92 mesmo. E aí eu até peguei aqui os dados para a gente ter ideia do que a gente faz. A gente atende, assim, 60 mil ligações por mês no auge da epidemia, mas vai variando aí de 45 mil para cima. Então, é 45 mil ligações. Aí um atendente liga, aí ele tenta triar. Se é trote, ainda tem o povo que faz a gente perder tempo à toa, né? Aí, se ele já vai preenchendo ali lugar, né? Da onde que o usuário está falando, e já passa para o médico. Então, quem faz essa triagem é o médico. A gente tem problemas também, né? O excesso, às vezes tem dia que a gente trabalha, a gente estressa, às vezes a gente não corresponde à expectativa do usuário, mas eu acho que o transporte sanitário e o SAMU hoje é de todos, assim, e a gente está aqui para cuidar dele, assim. A gente não está com tempo de resposta bom, a gente piorou muito com a epidemia, né? Muito caso grave, a gente demora para deixar o paciente, a gente demora para tirar ele da UPA, por exemplo, demora para tirar do centro de saúde, isso atrasa o próximo transporte, né? A cadeia que faz a gente atrasar é muito grande, tem o trânsito, tem a demora nos lugares, tem a situação do paciente, o hospital para receber, então a gente tem toda essa dificuldade. Então, é só para vocês terem uma ideia que a ambulância aqui, a gente envia mais ou menos umas 12 mil por mês, assim, com médico, com enfermeiro e com técnico. Então, a produção nossa é muito grande. Eu acho que hoje, quem tem um acidente, quem tem uma doença que vê que o paciente está crítico, ele liga ao 92, mais do que para o convênio. Eu acho que é mais acreditado que o convênio. Eu fico vendo um tanto de SAMU que leva paciente de convênio para nossas UPAs, assim, é muito mesmo. E também levamos para os hospitais que têm os convênios. E mais ou menos para a gente entender o que a gente faz, porque não é qualquer paciente que a gente vai levar mesmo. A gente vai fazer essa triagem para levar quem está pior primeiro, é equidade, né? E é mais ou menos assim, por exemplo, se nessa triagem, se a gente acha que o nosso atendimento imediato, por exemplo, uma pessoa engasgada, pode não ser tão grave igual um AVC até, mas a nossa ação vai ser mais, assim, vai ter mais repercussão para aquele paciente, talvez a gente vai primeiro para esse, sabe? Então, a gente tria muito com o sentido de pensar assim, os nossos profissionais vão alterar o prognóstico desse paciente, então nós vamos ir mais rápido nesse caso.
Então, nós estamos com um tempo de resposta de 50 minutos a 1 hora. Tem dia que vai piorar isso, mas também depende do caso. O paciente está em cena, tranquilo, nós vamos correr para o outro que está inconsciente, sabe? Então, a regulação é muito complexa. A gente tem, eu acho que hoje, um dos serviços com mais experiência, sabe? Assim, médicos, a maioria tem anos de serviço, assim, muita bagagem mesmo. A gente tem queixa, mas a gente tem tanto de usuário que manda cesta aqui para agradecer, sabe? Salvou um bebezinho, salvou um idoso, sabe? Então, a gente vê que a gente tem um serviço que vale a pena investir. Tem erros que a gente tem de correr atrás, tem gente mal-humorada, tudo, mas eu acho que é o serviço hoje de pré-hospitalar móvel que tem mais reconhecimento da população, apesar dos problemas, inclusive pelo tanto que a gente atende de convênio, sabe? Então, a gente vê que é um serviço que a gente tem que investir mesmo, enquanto SUS, cuidar dele, usar quando precisa. Uma coisa que, por exemplo, eu estou com meu filho, está cansado, eu posso pegar no colo e levar? Vou gastar 20 minutos, 1 hora? Às vezes o médico vai orientar isso. É melhor você ir, porque tem um idoso na mesma área que está inconsciente ou que sofreu uma queda, né? Então, é difícil a regulação, porque ela tenta pôr ordem nessa. Ele está vendo aquela situação naquele distrito, quem ele vai primeiro, sabe? Então, é muito nobre. Tem problemas que a gente corre atrás para consertar, a equipe é treinada, a maioria é efetiva, a maioria tem prova, estão com a gente há anos, tem muita gente que está assim para aposentar mesmo, sabe? Então, é uma equipe de muito respeito, assim, eu vejo colegas médicos que têm acidente, que foram atendidos por eles, assim, é todo mundo elogiando. Então, é uma equipe bacana. E a mesma coisa a gente vê no TS, sabe, assim. Mas é claro que podemos melhorar, sempre pode, né? E eu acho que a gente escuta na gestão do município, sabe? Assim, tudo que a gente está pedindo, ainda mais nesse momento de epidemia, a gente tem conseguido, sabe? Assim, é técnico extra, a gente pede para o Paulo, que é, né, minha gerência, minha chefia imediata, a gente vai pedindo e a gente tem, assim, para urgência a gente tem conseguido, sabe? E os problemas, vocês têm que relatar mesmo para a gente ir abordando, né? Melhorando, tem gente que tem que sair mesmo, mas, assim, a equipe aqui é bacana, sabe? Sandra Alice, muito obrigada mesmo. Eu peço a vocês que tem algumas perguntas que foram feitas no chat, mas a gente está com o tempo já limitado e eu tenho que entregar aqui a fala aqui para a nossa presidenta, a Carla Anunciata. Mas, Sandra Alice, eu fico assim, muito feliz, mas felicíssima com você e o Paulo Henrique, com a Rita também, que foram pessoas assim, super agradáveis, que responderam a gente. Eu sei que tem algumas perguntas aí, mas depois eu peço você, a Sandra Alice, para você responder e mandar para a Secretaria Executiva, e depois eu passo, como coordenador, a Secretaria Executiva do Conselho me passa e eu posso responder ao pessoal aqui. Mas, ô, Adriana. Só de que, Roberto Carlos, gente, é porque já são 18 horas, nós temos um limite, porque é por causa dos funcionários que trabalham na Secretaria, eles têm uma cláusula que eles não podem trabalhar, eles não recebem hora extra, então a gente não pode ficar muito tempo. Então, eu só quero pedir o seguinte, antes de eu passar a palavra para a Carlinha, eu quero agradecer em nosso nome a Sandra Alice, ao Paulo Henrique e à Rita Maria, por todas essas respostas, e pedir que eu quero contar com vocês, a mesa diretora do Conselho Municipal quer contar com vocês, nós, usuários aqui, que está aqui por mim, quer contarmos com vocês. Vocês são excelentes. Obrigado pela boa educação, pela dedicação e por estar emprestando o tempo de vocês para nós, usuários da saúde do SUS BH, porque a gente acredita no SUS melhor. A gente acredita, a gente está doando o nosso tempo aqui, porque a gente acredita no SUS melhor. Eu vou pedir ao Jário e a outras pessoas, gente,
só porque eu vou... Sandra Alice, Paulo Henrique e Rita Maria, vocês querem falar alguma coisa? Ou eu passo primeiro para a Carlinha, ou vocês querem falar antes dela? Ou então, Carla, você quer falar antes dele, Carlinha? Carla? Sim, vou só fazer umas pontuações aqui. É que a gente está agradecer, viu, a presença de vocês aqui, a disponibilidade em responder a gente, e informar que, devido à pandemia e devido ao adiamento das eleições, né, nós estamos sem Plano Municipal de Saúde 2022-2025. Então, a gente está fazendo a discussão da programação anual de saúde de 2022 nas câmaras técnicas e comissões, e estamos comparando essa programação com o plano 2018-2021 e com as propostas, com o relatório final da última conferência. Para quê? Porque a gente tem que fazer um plano provisório, né? Temos que fazer um plano provisório, porque sem um plano municipal, como diz a 8.142, né, a lei orgânica do SUS, a secretaria não pode receber recursos federais nem estaduais. Então, o Conselho está fazendo um esforço de reunir todo mundo, e fazer as pessoas fazerem as propostas, analisarem a paz. Por isso que eu peço a vocês, se for possível, participar das reuniões das câmaras técnicas e comissões, porque nós estamos estudando isso. E eu estava olhando aqui na PAS 2022, em relação ao SAMU, não tem nenhum item. É o eixo 6, urgência, emergência e atendimento hospitalar. O único item que tem aqui falando de serviço de transporte é o item 4.1.1, que está assim, ó, ampliar a quantidade de atendimentos da frota de veículos em saúde. E, como vocês muito bem disseram aqui, a gente tem que ampliar a frota de veículos, não só o número de atendimentos, porque aumentar o número de atendimento, todo mundo colocou aqui, com essa frota pequena, né, com esse tamanho do SUS BH que a gente tem, então a gente tinha que procurar incluir nessa PAS e incluir no plano provisório, né, que até vai servir de subsídio para a conferência que vai acontecer no fim do ano, para construir o plano mesmo, incluir muitas dessas propostas que vocês falaram aqui. As pessoas falaram que as ambulâncias têm determinados lugares que as ambulâncias não sobem, né? Tem poucas ambulâncias. A gente sabe que vocês fazem o serviço com toda a competência, né? Com o objetivo de fazer um atendimento, né? Mas nós, usuários, trabalhadores e gestores, né, do controle social, que vamos votar esse plano e vamos incluir propostas, eu acho que a gente tem que pensar nisso, em todas essas reclamações que as pessoas fizeram aqui, né, para a gente poder incluir, para a gente ser mais atendido, né, com maior facilidade, e vocês também trabalharem com maior facilidade na gestão e nas ambulâncias, né? E nos carros do transporte sanitário. Então, queria só informar isso para vocês, pedir que, se for possível, o pessoal participar. A gente está estudando isso na CTCAM, na Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica. A Adriane e Misma estavam lá na reunião, a gente também falou sobre isso, para voltar com a farmácia viva, para a paz,
ir para o plano, porque é uma questão de honra para a gente, para voltar com a UPA Noroeste, UPA Nordeste, Maternidade Leonina Leonor, todas as propostas que nós fizemos na conferência e que está no plano 2018-2021, que não foram executadas, a gente tem que voltar com elas para os documentos e pedir mais coisas, né? Reivindicar mais coisas. Então, é isso que eu queria dizer. Quero agradecer muito a Adriana pela coordenação, agradecer a Sandra, o Paulo, a Rita, né? É Rita que também falou para a gente, falar que a gente também está à disposição para sempre, né, fazer esse diálogo respeitoso, recebendo as informações, né, escutando vocês, fazendo as nossas reivindicações, porque o usuário é que recebe o serviço, né, e aí deixar à disposição também o conselho e parabenizar todas as usuárias e usuários que participaram aqui com a gente hoje e que a gente possa retirar a pauta, viu, Adriana? Antes de terminar a reunião, retirar a pauta da próxima reunião para a gente poder seguir no nosso trabalho, né? E agradecer demais, viu? Obrigada, Adriana, obrigada, Paulo, Sandra, Rita e a todas e todos que estão aqui, tá? Usuários, trabalhadores e gestores. Pessoal, antes da gente tirar a próxima pauta, a gente vai ver aqui a despedida do Paulo Henrique, da Sandra Alice e da Rita Maria. E, mais uma vez, eu faço as palavras da Carlinha, as minhas palavras, tá? A gente tem que colocar, e vocês podem ajudar a gente nisso, colocar vocês na paz, né, Carlinha? No Plano Municipal de Saúde. Ajude a gente, porque o que vocês estão fazendo de bom para nós. Obrigada. Paulo Henrique, Sandra, Alice e Rita Maria estão com vocês. Pode falar, Paulo, pode falar, Sandra, Alice, pode falar, Rita. Eu só queria agradecer, achei a reunião super bem organizada, que é difícil à distância, né? A gente pede desculpa, às vezes é difícil, a gente quer falar muito do trabalho, às vezes a gente não é muito claro, mas a gente está sempre à disposição, a gente trabalha para o SUS BH, né? Então, tudo que precisar, a gente está à disposição. Obrigada. Eu queria agradecer a participação, gostei muito de ouvir a todos, e foi bom porque agora eu fiquei com mais uma tarefa, né, para poder estar fazendo aqui no Transporte em Saúde, com o objetivo, né, de sempre estar atendendo o usuário da melhor maneira possível, que é a nossa função aqui, né, no Transporte em Saúde, né? Então, agradeço e gostei muito. Paulo. Também é sempre muito proveitoso participar desse momento e estar interagindo com pessoas tão empenhadas e tão envolvidas aí na construção do SUS melhor. Gostaria de agradecer a oportunidade aí de estarmos divulgando, né, um pouco aí do nosso trabalho, mesmo que de uma maneira breve aí, tendo que ser bastante objetivo. E além da participação de todos vocês aqui, eu deixo muito obrigado aí à Sandra e à Rita, são duas gestoras aí que têm uma missão muito difícil, que é gerenciar, coordenar e atender todas as expectativas de um serviço de atendimento móvel de urgência. O fato de ter servidores espalhados em bases por toda a cidade só aumenta a complexidade, e as duas se mostraram muito envolvidas, se mostram envolvidas e até muito contentes de ter esse espaço aqui. Então, agradeço pela construção do material e pela participação de ambas aqui, que vem desempenhando um excelente resultado aí à frente da gestão do SAMU e do transporte sanitário. Então, muito obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigada, gente, muito obrigada mesmo. Eu agradeço demais. E vocês estão dispensados, mas agradeço demais. Mas a gente talvez vai procurar vocês.